Recebemos aqui informação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que publicou aqui uma nova diretriz para o diagnóstico e tratamento de cardiomiopatia hipertrófica. Bom, quando bateu esse nome, espera aí, já não entendo mais nada. Vamos falar com quem entende para a gente poder acompanhar. Dr. Eduardo Bartolomei, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutor Eduardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui participando. Bom dia, audiência também. Muito obrigado. Então, o primeiro passo é, o que é exatamente uma cardiomiopatia hipertrófica, doutor? Essa nova diretriz aborda essa doença, que é uma cardiopatia genética. É a cardiopatia genética mais frequente que nós temos, ou seja, o coração adoece de alguma maneira, e isso é determinado pela uma mutação genética, e não por uma doença que a gente vai apresentar, como as cardiopatias isquêmicas, as doenças como o infarto, que são mais frequentes. Essa cardiomiopatia ela é diferente, ela começa geneticamente e ela tem um número que espanta. A princípio nós teríamos um paciente nascido a cada 200 com essa cardiomiopatia. Doutor, ela é muito frequente. Ela se manifesta a qualquer momento? Por exemplo, o bebê já pode nascer com ela ou não? Pode. Pode acontecer em recém-nascidos, embora ela seja muito menos frequente. Normalmente ela se desenvolve depois da puberdade, mas raramente pode aparecer desde pequenininho. No primeiro ano de vida tem o primeiro pico, mas a grande maioria dos casos começa depois da puberdade. E como é que ela se manifesta? Ela impede a pessoa, tem que ir imediatamente para o tratamento, a pessoa não tem uma vida como tinha antes? Como é que é, doutor Eduardo? Então, qual é a característica dessa cardiomiopatia principal? Tem uma parte do coração, das paredes do coração, que ela fica mais grossa do que as outras, que a gente chama de hipertrofia. Então, tem uma parte que geralmente é a região do meio do coração, que nós chamamos de septo, que divide a parte direita e esquerda do coração. Nesse local, ela fica mais espessa. E, dependendo da espessura e da relação com o batimento, essa cardiomiopatia ela pode ser absolutamente assintomática, em metade dos casos, mais ou menos, ou ela pode desenvolver doenças como sintomas como arritmias, dor no peito, falta de ar, eventualmente o paciente pode ter desmaios, que a gente chama de síncope, e uma pequena parte desses pacientes também pode apresentar morte súbita. Por isso é importante o diagnóstico precoce e o acompanhamento correto desses pacientes. Doutor Eduardo, e qual é, então, esse diagnóstico precoce? Que tipo de exames as pessoas precisam fazer? Bom, claro que se ele tiver algum sintoma, ele vai procurar um médico, e os exames que classicamente fazem o diagnóstico é aquela eco do coração, que a gente chama de ecocardio, e a ressonância cardíaca também são os melhores exames para a gente detectar. Então, existem basicamente dois tipos de pacientes que a gente encontra. Aquele paciente que tem sintomas e a gente vai examinar e a gente pede esses exames e faz o diagnóstico, mas também tem aqueles pacientes que a gente acaba pedindo os exames e solicitando uma investigação porque tem história familiar dessa doença. Como é uma cardiopatia de origem genética, nos filhos ou irmãos ou pais daqueles pacientes que a gente detectou, muitas vezes a gente investiga e eventualmente a gente até faz o diagnóstico, embora eles não tenham sintomas. Eduardo, qual é a terapia para isso? Que tipo de cuidados, então, a pessoa é submetida? Bom, como ela tem um amplo espectro de apresentação, o cuidado exato vai depender do tipo de apresentação clínica que esse paciente vai apresentar. Se o paciente tem arritmia, ele vai receber tratamentos para as arritmias. É muito comum uma arritmia que se chama fibrilação atrial.
nesses pacientes que aumenta a chance deles terem um AVC, um acidente vascular encefálico, ele vai ter que tomar anticoagulantes. Se o paciente tem insuficiência cardíaca por obstrução, a gente vai dar medicamento. Existe um medicamento novo que chegou, que se chama mavacanteno, que vem nos ajudar nesse tipo de tratamento. E naqueles pacientes que têm alto risco de morte súbita pela estratificação que a gente faz clinicamente desses pacientes, e através de alguns exames, a gente pode até indicar um cardiodesfibrilador para prevenção de morte súbita. Perfeitamente. Alguns pacientes que o tratamento medicamentoso não melhora os sintomas, a gente pode fazer inclusive uma cirurgia para retirar essa parte mais grossa do coração ou até causar um infarto nessa região mais grossa do coração para tentar diminuir os sintomas desses pacientes. Uma cirurgia dessa pode ser feita por catéter ou tem que necessariamente abrir o peito da pessoa? Pode ser feita por catéter, e aí é o que eu estava me referindo, a gente obstrui o vaso, a artéria que irriga aquela região, e com isso a gente causa um infarto de propósito naquela região. Causando um infarto de propósito, ela tende a diminuir a espessura e melhorar os sintomas dos pacientes. E alguns outros casos, a gente daí sim tem que abrir o coração e retirar uma parte ali daquela região mais espessa. Isso tudo porque na hora que o sangue vai sair do coração, essa região mais espessa, ela obstrui a saída de sangue, causando todos os sintomas que eu me referi anteriormente. Com muita clareza, por sinal. Doutor Eduardo, muito obrigado. Nada, foi um bom dia a todos e uma boa semana. Doutor Eduardo Bartolomé, que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. A gente aprende cada uma. Com o catéter, provoca então um pequeno infarto no coração da pessoa. Olha onde a gente chega. Quer dizer, o infarto, a gente acha sempre que o infarto é do mal. Esse aqui é do bem, por incrível que pareça. Extraordinária explicação dada aqui pelo doutor Eduardo.